uma instituição criada por Deus no Éden. Verdadeira providência divina na constituição de valores para a eternidade. O Mais Família reconhece esse princípio e vem para orientá-lo a valorizar o que Deus instituiu. Mais Família. Olá, querida família da 93.9, seja bem-vinda a mais uma edição do seu programa de lição, que é o Mais Família. Se você, querido ouvinte, só hoje sintonizou, queremos enviá-lo um forte abraço de boas-vindas. E já sabe, marque 93.9, assim como está no seu receptor, não troque mais e seja o nosso convidado especial até Jesus voltar, tá bem, querido ouvinte? Então, este é o programa Mais Família, que vai fazê-lo companhia em aproximadamente 1 hora. E nós queremos contar com a sua companhia. E esse programa só existe porque você está ali desse lado. Sabia disso, querido ouvinte? Então, já faz parte da família da 93.9. Seja mais uma vez bem-vindo e continue conosco. Hoje falaremos sobre a inflação e seu impacto na vida das famílias. Você sabe o que é inflação? Há muita gente que fala sobre inflação, mas não sabe exatamente decifrar, porque olha isso como uma sigla, não é uma sigla, não é? Então, nós temos aqui o nosso convidado, que eu já vou apresentá-lo daqui a pouco, ele já vai poder dar voz também, só para dizer que vamos entender um pouquinho mais sobre isso, a inflação e seu impacto na vida das famílias, não só famílias angolanas, famílias a nível do mundo. Quem nos puder ouvir, lá fora nós temos o nosso link, as pessoas conhecem, é só ir para o Facebook, caso não tenha, e já vai encontrar, é só clicar ali e vai poder nos ouvir em qualquer parte do mundo. Hoje falaremos sobre o tema que eu acabei de anunciar e nunca é demais, a inflação e seu impacto na vida das famílias, e aqui já está em estúdio o nosso convidado, o Dr. João Dalla, ele que é gestor e especialista em finanças. Eu tenho dito que o doutor fala com propriedade quando se trata de finanças. Hoje vai falar sobre inflação e você vai poder entender qual é a relação que existe. Inflação é dinheiro, mas como? Como entender? Doutor, seja bem-vindo a mais uma edição deste programa Mais Família. Muito obrigado, irmã Calete, e obrigado também aos ouvintes que nos acompanham na 93. Ponto 9. Ponto 9. Faltou este número. Ponto 9, sim. Faltou este número. Sim. Se não for só 93, então não é Rádio Adventos. 93.9. 93.9. Doutor, certo. Então, como foi a sua noite? Como está a sua família? Não podemos começar sem saber das famílias? Certo. A noite foi tranquila e sempre que chegamos, já por exemplo, a esta hora, damos graças a Deus. Porque é uma cidade bonita, mas também uma cidade muito agitada e com vários desafios. É verdade. E como se não bastasse chover, muita gente teve, se calhar, algum infortúnio em ver a sua propriedade destruída. Mas nós estamos aqui porque a misericórdia de Deus permitiu. A família está ótima, tem saúde, como se diz, tem comida, então damos graças a Deus. Damos graças a Deus. Sim. Deus é o nosso provedor. Com certeza. Nós às vezes pensamos que precisamos deixar de comer para trabalhar. Sim. Há quem entra para o serviço às 6 da manhã. Para aproveitar. Há quem acorda às 4h30, já falamos isso em outras edições, não é? Há quem acorda às 4h30, 4 horas, 3 da manhã, sem exagero. As pessoas que vivem mais para lá, para o Zango 8000, acordam muito cedo e às vezes passam o dia todo sem comer alguma coisa. É porque nós não entendemos, muitas vezes faz uma confusão com a visão de Deus sobre a nossa humanidade. Deus diz que busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Lembre que o reino de Deus é justiça, é paz e alegria. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Pois. Deus vê a nossa alimentação, a nossa saúde como um acréscimo. Como um pai, Ele cuida de nós nesses aspectos. Assim são os nossos filhos, né? Mesmo sem nos pedir, nós provemos alimento para eles, provemos roupas, provemos calçados e até educação para eles. Então, é que se nós adotarmos o modelo do pai e filho, nós vamos entender quem é Deus para conosco. Por isso é que Ele diz, busquem primeiro manter uma relação íntima comigo, porque eu sou o provedor.
Pois, e aí é que está. Exato. As pessoas que saem, por exemplo, de casa às 4 da manhã, em que momento eles... quanto tempo eles dão para falar com o seu Deus? Quanto tempo? Por incrível que pareça, o homem sempre sacrificou a parte divina. Pois é, Sempre porque que o ele homem tem acorda alguma... e já quer correr para chegar ao Exatamente. emprego para não levar falta. Ele E a acha que o patrão parte- não vai entender, mas Pois, Deus entende. Aquele que provém a segurança dele, Sim. ele às vezes sai de casa e nem fala para ele. E se tivéssemos lições de homens bem prósperos no mundo, como Davi, Daniel, Salomão, é incrível que a Bíblia diz que Davi não saía para nenhuma guerra sem consultar a Deus. E vencia sempre. E vencia todas as guerras. É. A única vez que ele não consultou a Deus, teve um desastre. É. Exato. É importante. Ele é o nosso provedor. É o nosso provedor. Em tudo, estamos aqui porque ele nos protege. Até mesmo. Conseguimos chegar aqui seguros, Sim. não é? Porque ele sempre esteve ao nosso lado e sempre está. Está sempre Deus marcado. é, Deus nunca era e nunca foi. Deus é. Ele exatamente. é presente. É presente, É verdade. sempre presente. É verdade. Sim. Vamos entrar ao nosso tema. Certo. Inflação. Doutor, o que é isso, inflação? É que, para entendermos a inflação, eu gostava de ler um texto bíblico bem rapidinho, que está no livro de 1 Reis, capítulo 10, versos 14. É o começo, é o único caso da Bíblia que se conta de um reino com toda a estrutura e onde aparece a palavra impostos. Porque é dos impostos onde vamos começar a falar um bocadinho da inflação. Diz assim: todos os anos o rei Salomão recebia mais ou menos 23 mil quilos de ouro, além dos impostos pagos pelos comerciantes, dos lucros do comércio e dos impostos pagos pelos reis árabes e pelos administradores dos vários distritos do país. Quer dizer que Salomão já tinha uma nação como a nossa, né? E sendo uma nação, a nação precisa de receitas para fazer face aos desafios que o país vai tendo, né? Ou seja, para fazer investimento ou despesas correntes e despesas fixas, ou despesa de investimento. E às vezes os impostos não chegam. E o governo tem algumas... Sempre que falamos da inflação, estamos a falar de macroeconomia. Temos a microeconomia, que trata da economia das famílias, e temos a macro, que é a economia como um todo, que é a macroestrutura de um determinado país. E para que o governo consiga construir escolas, hospitais, pagar salários, a construir pontes, aeroportos, caminhos de ferros, o governo precisa de dinheiro. E onde é que o governo tira esse dinheiro? O governo tem 4 fontes de receitas. Tem as receitas fiscais, ou seja, cobra imposto, como Salomão aqui fazia, não é? Mas também tem aqui, Salomão também diz que tinha também lucros, né? Que vinha do comércio, que nós chamamos as receitas patrimoniais, ou seja, o governo tem patrimônio, que são, assim, digamos assim, os poços de petróleo, as minas de ouro, de diamante, e qualquer pessoa que fizer exploração destes inertes, né, destes minérios, paga direitos por explorar. E essas são as chamadas receitas patrimoniais, né? Vem de um patrimônio do Estado. E temos as taxas, que são uma contrapartida não equivalente, não é o custo que você paga pelo total, mas estamos a dizer que se eu for tratar um bilhete de identidade, eu pago 500 kwanza, né? Esses 500 kwanza se revertem, vai para a conta do tesouro e o governo pode usar esse dinheiro amanhã para fazer despesa. E quando o dinheiro não chega, o dinheiro que vem dos impostos, das receitas patrimoniais e das taxas, o governo então recorre a dívidas. As dívidas podem ser internas, vai emitindo títulos de tesouro, né? Que vai vendendo aos bancos comerciais e os bancos comerciais vão vendendo às famílias. Ou o governo pode ir para uma entidade externa, como por exemplo os Estados Unidos, a China, os países que têm poupança maior, e pode tomar emprestado dinheiro desses agentes ou dessas entidades com a taxa de juros baixos, né? Então o governo vai ter 4 fontes de receitas. Note que Salomão também tinha isto aqui, né? Temos as receitas fiscais, que são os impostos e as taxas, vamos pensar assim, as receitas patrimoniais, não é? E as dívidas, tanto internas quanto externas. Imagine então que o governo tivesse uma quebra, né? Cobrou os impostos, dinheiro não chegou. Cobrou as taxas, dinheiro não chegou. Cobrou os impostos patrimoniais, dinheiro não chegou. E vai fazendo dívida e ainda assim dinheiro não chega para cobrir todas as despesas do país.
com construção de infraestruturas e pagamentos de salários para as famílias. O que é que vai acontecer aqui? O governo vai decidir emitir mais dinheiro para a economia. Ao emitir mais dinheiro para a economia, quer dizer que o mercado é inundado com dinheiro. As famílias vão ter mais dinheiro no bolso. Com mais dinheiro no bolso, o que é que acontece com os bens? Certo? Os bens ficam escassos, tem mais dinheiro, mas tem poucos bens. E quando há poucos bens, quer dizer que o preço daqueles bens sobem. E quando os preços sobem, estamos diante de uma inflação. Okay? Então, quanto mais dinheiro... O governo vai emitindo para fazer face, não é, a quebra, né, nas receitas fiscais, no nosso caso também das receitas patrimoniais, como por exemplo do petróleo. Mais ou menos assim, nós temos o barril do petróleo, imagina que custe $100 nos mercados internacionais e o preço cai para $50. Quer dizer que o governo já não terá dinheiro suficiente para construir pontes, aeroportos, caminhos de ferro, estradas. Então o governo vai ser obrigado a encontrar outra fonte de receita para fechar esta lacuna. E muitas vezes, quando todas as opções se esgotam, o que os governos fazem é emitir moeda. Para fechar a lacuna. Exatamente, vão imprimir moeda. Ao imprimir moeda, logo o mercado é inundado com mais dinheiro. Mais dinheiro, menos bens, preços sobem. Okay. E quando os preços sobem, dizemos que estamos diante de uma inflação. Primariamente, a inflação digamos assim, é um elemento monetário, não é? Tem a ver com o dinheiro, a inflação como tal. Por isso é que a definição da inflação diz que é o aumento constante do preço dos produtos e serviços. Estamos diante disso. Exatamente. Nós estamos a ter isto aqui. Estamos diante disso. E estamos a ter isto com certeza. E eu acredito que os ouvintes também disseram, estamos a viver assim mesmo? Com certeza, com certeza. Então, houve lacunas. Houve lacunas, porque a inflação tem a ver com dois fenômenos importantes. A produção interna. Quando um país não produz produtos, por exemplo, da cesta básica, que são os maiores que inflacionam os preços, quer dizer que o governo vai importar esses bens. O governo não produz batata, então vai importar batata do Brasil. Não produz feijão, vai importar feijão do Brasil. Só que o governo está a usar o dinheiro que vem do petróleo. Não é? Agora, o preço do petróleo caiu. Okay. O que o governo vai fazer? Vai desvalorizar a moeda. Ou seja, se antigamente $100 custava 10.000 kwanzas, agora ele vende o barril de petróleo a $50. Se ele vende a 50, quer dizer que só tem 5.000 kwanzas. O que é que ele faz? Desvaloriza a moeda na proporção de tal maneira que $50 de hoje valham agora 10.000 que valiam antes. Do ponto de vista do Estado, ele tem dinheiro para fazer face às suas despesas. Consegue pagar o salário, mas em contrapartida o poder de compra das famílias reduz drasticamente. Quer dizer que a família paga pela inflação. Mas neste momento o governo ainda tem capacidade para arcar com as suas despesas, porque vendia o preço do petróleo a $100, $100 eram 10.000, agora o preço baixou para 50 e 50 continua a ser 10.000. Okay. Quer dizer que ele não tem aí grandes quebras, mas as famílias têm. Sofrem. Por quê? Porque a batata, o feijão, o arroz vem de fora. Se o saco, né, um saco de 25 quilos, por exemplo, de arroz, custava lá fora $5, ele continua a custar $5 lá fora. Só que $5 internamente já custam, por exemplo, 5.000 kwanzas. Sim, 5.000 kwanzas. Quer dizer que ao invés da família pagar 2.500 kwanzas como pagava antes, agora a família paga 5.500 kwanzas. Quer dizer que o seu poder de compra diminuiu quase em 50%. Porque com 5.000 kwanzas tinha 2 sacos. Agora com 5.000 kwanzas só tem apenas um único saco. Então o primeiro elemento da inflação, quando o governo desvaloriza, é porque nota que não tem capacidade de produzir internamente. Porque se eu tiver capacidade de produzir internamente, eu posso desvalorizar a moeda, tenho vantagem, porque o meu bem passa a ser mais competitivo nos mercados de fora. Porque agora está mais barato e pode ser vendido fora do país. Mas se eu não produzo nada no meu país, eu não posso desvalorizar a moeda,
Porque vai acontecer que os bens importados, estamos a dizer, tudo que é produzido fora, vão encarecer no mercado interno. E isto vai gerar, então, uma série de consequências para a nossa economia. Quer dizer que nós não tivemos, na altura, a capacidade de diversificarmos a nossa economia, não investimos na agricultura, não investimos, por exemplo, numa saúde mais estável para que as pessoas se tratassem cá, para que as divisas não saíssem, para que as pessoas fossem se tratar fora, não investimos na indústria de medicamentos para que produzíssemos os nossos medicamentos, não investimos na educação mais para investigação científica, nós não fizemos investimentos de grande porte nessas áreas. E até agora continuamos a depender das soluções externas. E como dependemos das soluções externas e não produzimos nada, e o único recurso que nos dava dinheiro é o petróleo, viu, né, a oscilação nos mercados internacionais, o governo desvalorizou a moeda, acho que de 2014 até aqui, a moeda só tem estado a se desvalorizar. A nota de $100 estava 10 mil kwanzas no passado, hoje está quase 90 mil kwanzas. Note que até não é embora os governos digam que a inflação é de 20%, mas não sabemos como é que às vezes fazemos esses cálculos, né? Porque se com 100 mil kwanzas eu na altura tinha $1.000, hoje com 100 mil kwanzas só tenho $100. Não vai dizer que a moeda desvalorizou apenas 20%. E sabe onde é que nós damos conta disso? Sim. A gente recebe o salário e diz, eu antes ganhava X, hoje o meu salário corresponde a X. Olha, exato. Eu venho trabalhar para ganhar isso. Certo. Veja só. Certo. Então, temos aqui o impacto da inflação na vida das famílias. Quer dizer que a inflação, que é uma desvalorização da moeda nacional, é também uma desvalorização da vida do cidadão. Porque as famílias começam a ver dificuldades em tudo. Porque se antigamente com 100 mil kwanzas eu vivia, hoje com 100 mil kwanzas não vivo. Quer dizer que eu tenho que trabalhar o dobro do que trabalhava antes para manter o nível de vida que eu tinha há 2 anos atrás. Então, isto aqui é ruim para as famílias. Vamos depois ver que tem várias consequências. Não só para as famílias, para a economia também. E para os próprios governos também. E também para os governos mundiais. Porque quando um país enfrenta uma inflação tremenda, há um êxodo da sua população para os países mais estáveis. E isso inunda aqueles países que acabam tendo maiores custos para albergar os imigrantes que estão a procurar refúgio naqueles países. Mas vamos começar no impacto, não é, para a economia. Mas, olhando para o nosso país, sim, nós temos como melhorar, nós temos como inverter a palavra... Inverter a situação. Inverter essa situação. Assim, olhando para Angola, 18 províncias, nós podemos olhar para a agricultura, nós temos o caminho de ferro, nós temos portos, temos zonas onde produzem arroz, muita batata, temos coisas boas. Temos como inverter? Sim, nós podemos. A dificuldade para lidar com a inflação no momento é que a produção capaz de inverter a inflação são investimentos a longo prazo. Porque eu não consigo plantar arroz hoje e colhê-lo amanhã. Quer dizer que no momento que eu estou a enfrentar a inflação, quer dizer que eu já cometi um erro no passado, cujos efeitos estão a ser sentidos agora. O que os governos vão fazer é lidar com medidas paliativas. Que são medidas paliativas? O governo vai trabalhar na pauta fiscal, se calhar vai subvencionar a cesta básica para que o arroz chegue mais barato, para que o feijão chegue mais barato. Mas, ao mesmo tempo, o governo tem que fazer investimentos no setor agrícola, né? No setor industrial. O que vai acontecer é que se o governo fizer esse investimento, pode levar 2, 3, 4 ou mesmo até 10 anos para ter um impacto significativo na vida das famílias. Então, toda medida que o governo vai adotar agora é paliativa. Porque vai ter que... Assim, nós temos mais ou menos... A família não tem dinheiro agora, não é? Sim. Mas também não plantamos nada. O que a família vai fazer? Vai ter que dizer assim, a parte que eu tenho agora, vou tentar comprar comida para manter a situação de agora, e ao mesmo tempo que temos que trabalhar arduamente para que daqui a 2, 3 anos
não venhamos a viver a mesma situação. Vamos tentar fazer perceber melhor os nossos ouvintes. Imaginemos assim, num lar, numa casa. Ok. E ali o provedor diz, que é o pai, não é? Diz, a partir de hoje vamos pensar para que daqui a mais algum tempo deixemos de comprar o tomate. Deixemos de comprar, legumes, hortaliças e tudo. Vamos fazer aqui no nosso quintal. Exato. Enquanto isso, como é que nós vivemos? Aí está o maior problema. É como se um pai tivesse empregado, não é? Sim. Ele está empregado hoje e hoje ele perde o trabalho. Okay? Perdeu o trabalho e recebeu, por exemplo, uma indemnização de 500 mil kwanzas. Note, com 500 mil kwanzas, ele não consegue viver durante 1 ano ou 2 anos. Mas ele, como não tem nenhuma outra fonte de renda, ele faz toda a ginástica possível para sobreviver com esses 500 mil kwanzas. Ao mesmo tempo, ele começa a sair todas as manhãs em busca de emprego. Certo? Certo. Só que não há garantia de que vai trabalhar amanhã, ou depois da manhã, ou daqui a 1 mês. Então, note que a família está a viver apertado com os 500 mil que o pai recebeu da indemnização, ao mesmo tempo que o pai está aflito cada manhã batendo porta das empresas para ver se consiga um outro trabalho para então aliviar a dor da sua família. É assim que acontece com um país quando enfrenta a inflação. Porque esses 500 mil, Exato. para aquela família que tem os filhos nas escolas, o ensino gratuito com as despesas e tudo, que tinham, certo? Pois, agora, se o pai acostumou, quer dizer, todo pai gosta, Exato. todos nós gostamos, ter os filhos com melhor ensino, melhor saúde e tudo Certo, mais, certo. e formos indemnizados com 500 mil, ali a família sente o aperto. Sente o aperto, porque há cortes em tudo, né? Filhos, se nós não fizermos isso, eu só dou 2 meses, vocês terão de sair desse colégio. E Exato. eles amam aquele colégio. Mulher, você está habituada a vestir assim, a andar com carros muito bons e o combustível é X, por exemplo, diariamente. Vamos vender esse carro e vamos comprar, por exemplo, um carro ali de 2 milhões de kwanzas ou aqueles ali que estão a ser abatidos, não é? É isso mesmo. Pois. E é o mesmo que acontece então com um governo. Nós demos exemplo do governo de Salomão, né, que tinha esses impostos. Depois, a posterior também teve uma crise porque aconteceu uma tragédia, Salomão arranjou muitas esposas, as despesas aumentaram e teve que aumentar os impostos e o povo começou a sofrer. E por causa desse erro de Salomão, o país tinha se dividido para Israel do Norte e Israel do Sul, ou seja, havia agora Israel e Judá, por causa desse erro de Salomão. Por quê? Por que Salomão chegou àquele nível? Porque arranjou muitas mulheres e as despesas do seu governo eram tão grandes que ele tinha que cobrar mais imposto. Então logo Salomão... Quer dizer, ele estava a sentir apertado e empurrou tudo para o povo, né? E o povo depois notou que não estava nada bom. Quando ele sai do trono e o seu filho sobe, o povo vem ter com Salomão, com o filho, dizendo, olha, o seu pai nos governou com a mão dura aqui, por favor, vê se baixa esses impostos, porque nós estamos a sofrer. E ele pede conselho a 2 grupos, aos mais velhos e aos menores. Só que os mais velhos dizem, tá bem, se o povo está reclamando, então baixa os impostos para dar uma qualidade de vida estável. Ele foi pedir conselho aos jovens. O que os jovens disseram? Já que o seu pai aumentou um bocadinho, você aumente mais. Então ele chegou e disse isso. O meu pai vos governou com um dedo assim, eu vou vos governar com maior peso. E o povo reclamou tanto. Naquele dia Israel se dividiu, ou seja, ficou então, 10 tribos ficaram com Israel, e Judá ficou apenas com 2 tribos. E desde aquele momento começaram então a ter aquela definição Israel e Judá. Israel e Judá. O mesmo povo. Tudo por causa da inflação aqui, né? Do custo de vida, o aumento do custo de vida das pessoas. No nosso caso, no momento que tínhamos o petróleo ali a nos dar tudo, o que o governo fazia? O governo investiu em despesas, não muito de capital, ou seja, construiu, por exemplo, muitos hospitais, mas que não, digamos assim, melhoraram substancialmente a saúde das pessoas. Investiu em escolas, muito menos em investigação científica, porque as pessoas estudam e querem trabalhar numa entidade pública em vez de saírem a abrir negócios ou criarem bens e serviços para melhorar a economia. As pessoas estudam e se tornam dependentes do setor público. Todo o dinheiro que o governo fez do petróleo e dos diamantes não foi investido sabiamente para o desenvolvimento da nossa economia. E
quando o petróleo baixou de preço, nós todos começamos a sentir. O que o governo começou a fazer? Começou a fazer cortes. Deixou de subvencionar os combustíveis. Essa é a parte mais dolorosa. Exatamente. Não é? E quando ele deixa de subvencionar os combustíveis, o que acontece? O táxi pode subir. A família que pagava... As linhas curtas começaram. Nós pagávamos 45 anos, hoje o táxi está, por exemplo, 150, ou seja, um aumento vertiginoso. E quando digo em linhas curtas, já é aquele trajetozinho daqui ao sítio X, 150. Exatamente. Daqui, pois... As escolas que usam geradores também subiram as suas propinas. Note que a economia toda, quando o governo adota uma medida, toda a economia se ajusta. Mas as famílias pagam caro. Porque se eu pagava uma propina na universidade de 25 mil kwanzas, hoje eu estou a pagar de 50. Mas o meu salário não subiu nessa proporção. Então, este aumento substancial dos preços, constante dos preços, é o que nós chamamos de inflação. E a inflação faz com que, quando os salários das famílias caem, por elas não confiarem na moeda como tal, elas acorram aos bancos para levantar os seus dinheiros. Então, logo levantam os seus dinheiros, elas não querem poupar. Porque poupar para ganhar, por exemplo, 10% de juros, quando eu sei que a inflação daqui até o final do mês vai ser 15% e os preços vão continuar a subir. Então, eu recebo o meu salário e quero comprar meu arroz, quero comprar alguma coisa, porque eu não sei se amanhã o saco de arroz vai subir para 5 ou 6 mil kwanzas. Essa é a realidade do povo angolano. E isto prejudica... Recebe o salário e está logo aí fazer compras... É chamada falta de confiança na nossa moeda. E isso é mau, porque quando isso acontece, quer dizer que as famílias não têm base de poupança. E quando as famílias não poupam, não há investimento. Porque o banco não produz dinheiro. O que o banco faz o banco é um intermediador financeiro. Tem a irmã Calete, que tem dinheiro, que é milionária, e tem o Dala, que tem ideias e quer investir, quer abrir uma fábrica, por exemplo. Imagine... Pois, aquela parte da irmã Calete também, que é milionária, também devia dizer exemplo. Sim. Ok. Então, o que acontece aqui, irmã Calete? O banco intermedia esse momento aqui entre aquele que tem dinheiro e não faz dele um uso, digamos, produtivo agora, e aquele que tem ideias, mas não tem dinheiro. Então, transacionam esses valores em troca de juros. Agora, quando as famílias levantam todo o salário no dia 30, o que o banco tem? Nada. Não tem nada. E como o banco não tem nada, a economia não cresce, porque ninguém está a investir, todo mundo está a consumir. E ali, quando as famílias estão a consumir demais, os preços apenas tendem a aumentar. E quando os preços aumentam, a primeira coisa que acontece na mente das famílias, não vou trabalhar muito. Acho que estou a trabalhar demais e estou a ganhar menos. Não estou a ver nada. Começando no período da manhã, o pão parece um rebuçado. Exato. É verdade. A inflação tem níveis? Tem níveis. De 50 para baixo, nós chamamos uma inflação ainda normal e controlável. De 50 para cima, chamamos hiperinflação. Na hiperinflação é um aumento vertiginoso dos preços, ou seja, o pão custava, por exemplo, às 8 horas 100 kwanzas, às 10 já está 500, às 18 já está 1000 kwanzas e é um aumento que o governo já não consegue controlar. E a solução é então, se calhar, emitir uma nova moeda para fazer face àquele problema. Felizmente nós ainda estamos aqui, mas nós conseguimos ver que há um desafio muito grande, o nível de vida está a subir bastante. Depois vamos deixar algumas dicas como podemos, por exemplo, aqui vivermos. Então, a inflação por si só é ruim, porque é uma desvalorização da moeda e uma desvalorização da vida do próprio cidadão. E é também uma morte do tecido empresarial, porque a inflação mata a classe média emergente. Se a irmã Calete já tinha um salão de beleza, com a inflação, o salão pode falir, porque não terá capacidade para fazer face às várias despesas correntes do seu negócio. Então, e nós tínhamos até... A inflação parece... É comparada a uma bactéria, não é? Ela entra e destrói. Sim, tem até... Deixa-me ver aqui uma definição de Ferguson, não é? Este é Adam Ferguson, um economista americano, diz assim: se quiser destruir uma nação, tu deves primeiro desvalorizar a sua moeda. Porque quando a moeda é desvalorizada, nada do que você faz terá grande valor. Quem é o autor? É Adam Ferguson. Okay.
Sim. Ele é quê? É um economista. Um economista. E ele diz isso aqui com muita seriedade. Porque a inflação tem disso. O que é que a inflação faz? Come o nosso poder de compra. Se com 15 kwanzas eu comprava um pão, hoje com 15 kwanzas só compro um rebuçado. Já não há pão de 15 kwanzas. É verdade. Eu em tempos vi uma comparação feita nas redes sociais. Parece que haviam ali umas 10 latas de refrigerante. Sim. E com 1000 kwanzas se podia ter essas 10 latas. Depois de algum tempo para cá, eram só 4. E hoje só uma. Só uma, exatamente. Exatamente. Então, as causas da inflação têm a ver com o enfraquecimento da economia. Mas há as principais. As principais, exato. Ou seja, os governos não diversificaram a economia, não investiram na agricultura, não investiram no setor industrial. Essas são as principais. As principais. Ou seja, falta de investimento na agricultura, falta de investimentos sérios, por exemplo, na habitação, na saúde, na educação e nas infraestruturas de investimento, como portos, aeroportos, caminhos de ferros, estradas. Essa falta de investimento faz com que haja um enfraquecimento. A falta também de digamos, regras da lei, não é? O que são regras da lei? Em inglês chama-se rule of the law, não é? Ou seja, um ambiente, né, macroeconômico não transparente, em que os investidores se sentem inibidos de entrar naquele mercado e investirem. Por exemplo, se eu entrar em litígio, quanto tempo posso ganhar a minha causa como empresário? Se eu quiser tirar o meu dinheiro, imagine que eu já vendi o arroz que eu produzi em Angola e eu sou, por exemplo, português e eu quero mandar uma parte do meu lucro para o meu país. Será que eu consigo? A estabilidade da moeda, a flutuação das taxas de câmbio, tudo isso vai impactar, não é, no ambiente macroeconômico para que mais e mais pessoas trabalhem para aquele país. Temos, por exemplo, a redução na produção. Nós até não falamos da redução porque não tínhamos uma maior produção, mas há países que começam a produzir muito, depois reduzem. Nós é agora que estamos a tentar produzir. Exato. E uma boa parte do que nós produzimos é uma agricultura de subsistência. Isso não conta muito na economia. Não conta muito. Porque não é uma agricultura industrial e mesmo os produtos não têm a qualidade desejada para serem comercializados em grandes superfícies comerciais. Mas agora vemos por ali, né, algumas produções como das fazendas, dos supermercados, né, e que já abastece o mercado interno. E penso que devia ser assim, não é? Sim, tinha que ser assim. Assim como as escolas, as universidades tinham de ter um convênio com certas empresas, também devia ser assim, a agricultura, a pecuária e tudo, com algum convênio com supermercados. Porque na verdade, na cadeia de produção nacional, nós temos que ter todos os elementos a funcionar. Eu, antes de produzir tomate, tinha que identificar um cliente. Então, logo eu produzo o tomate, alguém tem que comprar o meu tomate para não perecer. Porque se a mamãe, que é camponesa, está a produzir 1 tonelada de tomate em Calandula e depois não tem cliente para comprar aquele tomate ou para tirar o tomate de Calandula para Malange ou de Malange para Luanda, aquele tomate vai perecer porque é um bem perecível. E isto não ajuda muito a economia. Enquanto pessoas em Luanda estão a reclamar que não tem tomate, a tomate também apodrecer. Ou seja, que é a capacidade empresarial que nós não temos ainda em grande medida. Isso também é se calhar por não termos estradas em boas condições. Não, para além de até... Porque há zonas, por exemplo, no interior do país que produz-se muito tomate, produz-se muita banana, produz-se muito arroz e tanto mais, mas não tem como pegar esses produtos. Na cadeia de valor existe alguma quebra. Tinha que haver aqui no meio que nós chamamos corretores, não é? Pessoas que identificam os que produzem tomate e os que querem comprar tomate. Mas muitas vezes tem havido monopólios. Por exemplo, se o supermercado A já tem uma fazenda, onde é que compra mais aquele tomate? Porque ele entra na cadeia de produção, ou seja, ele faz uma diversificação vertical, ou seja, ele entra na cadeia produtiva. Em estratégia, até certo ponto pode ser bom, mas é ruim, porque cria-se um monopólio. Ninguém mais vai poder deixar Exatamente. O seu produto. Esses produtores pequenos, onde é que vão vender seu produto? Olha, enquanto também deixamos os nossos ouvintes a pensarem, nós vamos aproveitar e fazer o nosso intervalo. Certo. Querido ouvinte, olha,
vamos fazer aquele curtíssimo intervalo que você já sabe. Está a gostar do programa? Eu acredito que sim. Estamos a falar sobre a inflação. Então nós vamos fazer aquele intervalozinho que você já sabe e já voltamos. Rádio Adventos, a sintonia da esperança. Entre Mulheres, um programa feito de mulheres para mulheres. Temas ligados ao universo feminino, como a saúde da mulher. Tenha sempre o princípio: saúde é algo que ninguém pode comprar. Cuide da sua saúde. Relacionamentos. Há muitas cunhadas que não vão poder receber um presente do irmão porque as cunhadas não deixam. A cunhada não deixa. Ai do marido. E o marido fica entre a espada e a parede. Família. No caso concreto de violência doméstica, vai acontecer num contexto familiar, num contexto exatamente doméstico. Mercado de trabalho. Vamos supor uma rotina em que antes eu acordava às 8 ou às 9 horas, ou às 7 e vou trabalhar. Agora, eu tenho que acordar antes para ir trabalhar às 6 da manhã. A família feliz, todos saudáveis e vão gastar menos dinheiro. E a maneira como elas veem o mundo serão abordados de forma transparente em ambiente agradável. Você não pode perder. Fique ligado todas as tardes na Sintonia da Esperança. No 93.9. Olá, querido ouvinte da 93.9. Já estamos de volta. Vamos continuar a falar sobre o nosso tema. Mas antes eu quero falar para essa pessoa que só agora sintonizou e durante algum tempo foi se perguntando: mas que rádio é essa? Sim, está a ver ali 93.9. É a Rádio Adventos. Ela tem a Sintonia da Esperança. E este é o programa Mais Família, né, que fala para todas as famílias a nível do mundo. Hoje estamos a falar sobre a inflação e seu impacto na vida das famílias. Está aqui comigo o nosso gestor, ele também é especialista em finanças, esse é o forte dele. Ele é especialista em finanças e está a falar sobre o assunto, mas assim, de maneira mais, como se diz, terra a terra, para nós podermos entender, não é? É melhor assim, nós gostamos de falar do nosso jeito, então estamos mesmo a falar de maneira terra a terra, para que os nossos ouvintes nos percebam. Estamos a falar sobre isso, inflação. No princípio ele já definiu, ele já fez ali algumas comparações e tudo muito bom. Por que nós falamos sobre isso? Para as nossas famílias. Porque as nossas famílias precisam saber, precisam aprender. O programa é Mais Famílias, direcionado para as famílias. Não só angolanas, como eu disse aqui, mas a nível do mundo. Quem nos pode ouvir pelo nosso link está de parabéns, porque só sai a ganhar. Tá bem, querido ouvinte? Então nós vamos aqui continuar, vamos dar já a palavra ao nosso convidado, vamos aproveitar o tempo para, pelo menos, atingirmos assim o nosso objetivo. Doutor, vamos continuar então. Certo. Antes mesmo do intervalo, deixamos os nossos ouvintes a pensarem, certo, não é? Certo, sim. Então, se um supermercado tem a sua fazenda, exato. Aquele que produz vai? Já não existe. E temos então os chamados monopólios, porque os monopólios, até certo ponto, quando um país não está ainda organizado, podem até ser benéficos, mas se nós quisermos sermos competitivos, não deve haver monopólios, porque o que está a acontecer? Esses grandes centros comerciais, ao invés de comprar na produção que é feita, ou imporem normas de que os produtores produzam com determinada qualidade os certos produtos, o que eles estão a fazer? Estão a entrar na cadeia verticalmente, estão a abrir suas fazendas, estão a produzir o seu tomate, a sua cebola, as suas hortaliças, e eles já não querem comprar desses outros. Eu vi em tempos apenas um pequeno que estava a dizer: se você produz, entre em contato conosco. Aquilo é o ideal. Ou seja, esses agentes tinham que estar na área da distribuição e haveria outros agentes na área de produção. Então teríamos os produtores e os comerciantes. Primeiro passo é que também existe uma espécie de monopólios na distribuição de bens. Por isso é que muitos desses produtores produzem, os seus bens ficam por lá. Porque eu creio que se tu produzes hoje uma boa banana pão, tu não consegues vender num desses centros comerciais, tu tens que vender no 30, tu tens que vender se calhar em cantinas, mas que não é tinha o mercado exatamente paralelo. E eles podiam ter essa capacidade de equilibrar, mas eu creio que o governo, né, através de uma entidade, começou a comprar produção, né, de agricultores
para atribuir um valor, não é? Colocar uma marca lá e distribuir em grandes quantidades ou criar então um estoque alimentar nacional. Eu acho que seria a melhor política. O governo estabelece normas de quem vai produzir. Olha, a irmã Calete vai produzir tomate. Olha, o tomate que você tem que produzir é este com aquelas qualidades. E nós vamos comprar esse tomate e vamos vender então nos mercados tanto locais quanto internacionais, até termos capacidade empresarial, né, nacional, para que cada um consiga vender os seus bens sem necessariamente ter que ter o auxílio do governo para poder vender. E tudo isso faz aumentar os preços, porque se eu tenho supermercado, tenho a minha fazenda, eu estabeleço as minhas normas de venda. Ou seja, se eu quiser vender a banana, o quilo, a 1.000 kwanza, vendo. Se eu quiser vender a 2, vendo, porque eu vou dizer, olha, os custos são maiores, com a produção, com a logística. E o que está a acontecer conosco? O governo às vezes subvenciona um produto, mas continua com o mesmo preço. O governo baixa as tarifas, não é, para os produtos de cesta básica, ainda assim continuam a subir, porque não há controle aqui de preços. E se calhar também há oportunismo, né, que é a ganância, que é uma das causas da inflação. Quando as pessoas são gananciosas, elas não estão preocupadas com o bem-estar do país. Vão usar a lei da procura e da oferta? Não. Quando a procura é maior será o preço, e quando a procura é menor, menor será o preço. Mas não é assim. A proporção, a lei da proporção. Exatamente, mas não tinha que ser assim. As pessoas têm que saber o que é um lucro justo, não é? Quanto é que comprou um produto fora? Quanto é que comprou o saco de arroz fora? X. Quanto é que está a vender internamente? X. Mas, por causa da instabilidade da moeda e da flutuação das taxas de câmbio, então os empresários até podem fazer uma espécie de dumping econômico, ou seja, ele compra o arroz neste mês fora, mas ele sabe que daqui mais um mês a inflação vai subir, então ele guarda o produto e daqui mais um mês ele vende o mesmo produto ao dobro do que comprou lá fora. Isto aqui é ruim, mas acho que agentes oportunistas a operar, por exemplo, no nosso mercado, eu creio que os governos têm a capacidade de, mais ou menos, limitar essa prática nociva da economia. Ok. Doutor, já deu para perceber que falar de inflação tem muita... Quer dizer, a inflação é mesmo uma desvantagem. É uma grande desvantagem. Mas tem-se dito também que mesmo no meio do fogo há sempre uma vantagem, porque a gente tira sempre uma lição. Será que é uma vantagenzinha lá assim? Ok. A inflação também mostra o quanto nós estávamos preparados numa determinada área produtiva. A inflação mostrou que nós nós administramos mal a entrada de recursos, não é, no nosso país. Quer dizer que houve um tempo que tínhamos muito dinheiro, mas nós não investimos aquele dinheiro. E por não termos investido sabiamente aquele dinheiro e termos a economia diversificada, agora estamos a pagar caro. Então é uma oportunidade de olharmos para trás e dizer assim, o que é que fizemos de errado? Podíamos ter investido na agricultura, agora vamos investir. Podíamos ter investido numa educação mais libertadora, numa educação mais investigativa, então vamos investir numa educação mais investigativa. Podíamos ter investido no empreendedorismo nacional, ensinar empreendedorismo mais prático nas escolas do ensino médio, nas universidades, incentivar os jovens a desafiarem o seu Estado, colocar mais financiamento disponível nos bancos para que aqueles que têm ideias, não é, ideias lucrativas possam investir, criar uma transparência para que aqueles que têm capacidade de investir tenham acesso a esses benefícios, se calhar dar isenções fiscais para que no primeiro ano, a meu ver, por exemplo, um empreendedor a começar não podia pagar imposto, o governo podia lhe dar uma isenção fiscal de 2 anos. Não paga imposto, mas emprega pessoas. Porque teríamos, então, uma boa parte da população a pagar. E depois a população empregue pode pagar o IRT, que é o Imposto de Rendimento ao Trabalho, a Segurança Social. Isso também ajudaria os próprios empreendedores a dar cabo, né, a dar fim a essa inflação que é tremenda. Porque a inflação só vai parar quando nós melhorarmos a produção interna. Quando eu começar a investir na produção interna e depender menos das importações, não é? Aí sim começo então a ter a inflação atenuada no meu país. Mas enquanto não houver capacidade produtiva no país, as famílias vão pagar sempre caro. Por quê? Porque a roupa virá de fora, o calçado virá de fora, a comida virá de fora, a bebida virá de fora. Tudo isso vai até certo ponto impedir.
Mas eu vi uma medida que é muito boa. Por exemplo, a água continua a 150, por exemplo, num centro comercial. Mas a água que vinha, acho que é de fora, já está quase 1000 kwanzas. O que está acontecendo com as famílias? Já não querem consumir aquela água, né, que vinha de fora, de Portugal, por exemplo, e já consomem a nossa água. Note que a nossa água agora está mais competitiva no nosso mercado que a água importada. E isto é que as economias têm que fazer se querem combater a inflação. Tem que investir na produção, tem que investir na estabilidade da moeda, tem que investir na educação, tem que investir na saúde, tem que investir na infraestrutura básica de produção, estamos a falar estradas em condições, portos em condições, aeroportos em condições, caminhos de ferro em condições, para que haja uma circulação massiva de bens e serviços e pessoas também, daqueles que produzem lá no interior do país, para que a produção flua para o mercado maior, que é o mercado Luanda, e que depois pode ser também exportado, se houver excedente. Ok. Sim. Se houver excedente. Se houver excedente, exato. Porque não sem o excedente não faz sentido. Por que exportar banana se nós nem todos ainda conseguimos comer uma banana em condições? Pois. Por que exportar couve se ainda estamos a procurar couve? Nós só podemos exportar quando temos excedente. Por exemplo, estamos a comprar o peixe num valor um pouquinho mais alto do que estávamos acostumados. Exatamente. Não faz sentido se nós tivermos a ideia de exportar. De exportar peixe. Então, isso também, nesse caso, o empreendedorismo, por exemplo, na área das pescas, também tem que atuar, o governo tem que investir nesses segmentos. Mas o problema é que, às vezes, uma boa parte dos insumos, das matérias-primas que nós usamos para a pesca, para a produção agrícola, ainda vem de fora. Tem que haver fábricas de adubo, tem que haver fábricas de material de produção, como enxadas, charruas. Mas há preços aliciantes. Se produzirmos internamente, eles podem ser competitivos. Okay. Mas enquanto continuamos a comprar de fora, quer dizer que eles ficarão muito caros e tudo isso vai impactar no preço final do produto, não é? Que é produzido mesmo no nosso país. Eu até posso produzir no meu país, mas se a maior parte da matéria-prima que eu utilizo para produzir aquele bem vem de fora, o produto continua encarecido. Exato. Então, okay. e tudo isso vai impactar no bolso. A família é sempre o mais prejudicado, né? Porque cai sempre para a família. Cai sempre para a família. Sempre. Por exemplo, nós temos aqui na nossa marginal de Luanda, aqueles quartos de banho, não é? Sim. Tem ali um nome próprio, mas aqueles quartos de banho que dá para atender as pessoas, pois. Mas os quartos de banho continuam fechados. Não sei se nessa altura já estão abertos. Há uma maneira de se ganhar com aquilo. Estamos a dizer, esse é o problema que nós tivemos. São coisas pequenas, mas há uma maneira de se ganhar com aquilo. Nós fizemos investimentos que não funcionaram. Ou seja, vamos pensar assim, vamos construir um aeroporto que custa, por exemplo, 500 milhões de dólares. E agora o aeroporto é só um parque que está aí. Não vai lá nenhum avião, quer dizer que não está a ser rentabilizado. Então, um investimento mal feito. Fizemos, por exemplo, um porto. E o porto não está a ser usado por grandes navios, não é? Quer dizer que é apenas um investimento mal gasto. Então, o que nós precisamos, na verdade, é de fazer investimento que vamos utilizar. No caso desses urinóis que tinham colocado lá na cidade, é importante que... Porque aquilo custou dinheiro para o governo provincial de Luanda. Se ninguém está a utilizar, é porque foi um investimento mal gasto, porque estaria a gerar trabalho. Se temos, por exemplo, imaginem 100 daqueles, quer dizer que seriam 100 pessoas empregas a cuidar daqueles balneários públicos, não é? E se são 100 pessoas, estariam a sustentar 100 famílias. Então, note que teríamos alguma fonte de renda à vida. É importante quando fizermos um investimento, sentemos, analisemos, para que saibamos se aquilo vai gerar um impacto positivo ou não. E não gastar dinheiro desnecessariamente sem pensar. Nos anos passados, doutor, as casas, a habitação é que controlava, não é? E as pessoas pagavam um valor mensal. Um valor mensal. Penso que o governo ganhava melhor com esse pagamento mensal. Sim. E não como desse jeito que estão ali as casas e as pessoas precisam comprar as casas. Sim. Penso que antes era melhor. Não. E o que acontecia? E até porque podíamos construir mais cidades, né? Pois, e o que acontecia? As pessoas pensavam, olha, eu vou trabalhar para a província X, fui transferida para lá, então o João Dalla lá está, eu vou trocar porque o João Dalla está para vir para Luanda trabalhar. Sim. E havia essa troca. Sim. Mas não envolvia dinheiro, era troca só. Sim, o setor da habitação também é um investimento que o governo fez. Houve grandes investimentos, por exemplo, nas cidades de Quilamba, Sequel,
Mas é importante que quando se faz investimentos nessas dimensões, haja seriedade na cobrança, não é? Das prestações mensais. Mas não aquele imposto assim tão alto que nós não estamos. Sim. Em outros países o imposto é um bicho de 7 cabeças. Sim, nós sim. ainda nem tanto. Sim. Mas também vamos devagar, não é? Sim, claro, temos que ir devagar. Para nos nós o mais impostos. importante era fazer uma cobrança de vida, porque se nós tivermos, por exemplo, 20 mil apartamentos no país e mensalmente cada um paga 50 mil kwanzas, é muito dinheiro que o governo pode recolher Arrecadar, sim. e investir em outro tipo de habitação para a família, ou seja, aquilo cria um efeito, não é? Circular. Ok. Investimos dinheiro, ganhamos dinheiro, continuamos sempre a melhorar a qualidade de vida. Eu vi isso, por exemplo, na Suíça fazem isso. Tu não compras apartamento com maior facilidade, mas tu podes arrendar hoje mesmo. Isso mostra que o setor imobiliário é eficiente. Basta ir para uma imobiliária, já paga tem. exatamente e pode viver em qualquer cidade onde E quiser. mensalmente vai pagando. Vai pagando uma prestação. Isto é muito bom para nós. Mas queria falar um bocadinho dos malefícios, não é? Da inflação, não é? Um dos problemas da inflação é que as pessoas perdem confiança na moeda. Como não confiam mais na moeda, não querem fazer nada. E essa desconfiança na moeda faz também com que a gente perca, não é, confiança na própria economia como um tal. Eu acho que não quero investir, não vou ganhar nada, daqui a pouco todo o dinheiro que eu investi vou perder. Então as pessoas começam a comprar apenas bens. Não é? Vai comprar um carro, vai comprar uma motorizada, vai comprar um terreno. Uma casa. O que vai acontecer é que são investimentos todos estagnados, que não geram outros retornos para a própria economia, porque poderia entrar no setor produtivo. Temos também, digamos assim, a desvalorização da própria pessoa, né? As pessoas que começaram a trabalhar bastante hoje sentem-se mais ou menos valorizadas. Umas abandonam o país, outras adotam comportamentos antiéticos, ou seja, se com 200 mil kwanzas eu vivia, agora com 200 mil kwanzas eu não vivo. Então eu me torno corrupto. Okay. Se alguém vier tratar um documento numa instituição, eu quero que haja alguma troca de benefícios. Isso não é só para a população como tal, até mesmo para entidades públicas podem se envolver em atos corruptos para fazer face às suas despesas. Tudo por causa da inflação. Temos o empobrecimento da população. A população fica cada vez mais pobre. E quando a população é pobre, ela também ela incorre em dois caminhos. No caso de nós homens, nós podemos ir para a delinquência, não é? Porque não tem como sobreviver, ele encontra uma forma de fazer aquilo. As mulheres podem ir, por exemplo, para a prostituição, que é uma forma mais fácil. E finalmente, no seu extremo, se a inflação continua a subir, há perda de liberdade para as pessoas. Porque alguém vai ter monopólio na área da comida, e se eu reclamar, o que é que ele faz? Bloqueia aquela área da comida. Eu não posso reclamar, eu não posso nada. E como as pessoas estão insatisfeitas, constantemente querem se manifestar, querem sair à rua, reclamar seus direitos. E aí então começa a haver choques entre agentes da ordem pública e o povo que querem reclamar. Por isso é que os governos fazem todo o possível que estiver a seu alcance para parar com a inflação. Uma inflação não parada é uma ameaça para a soberania daquele país, é uma ameaça para o bem-estar daquele país. Há países do mundo que tu não sais daquele país para viajar. Houve um tempo que fiquei 30 dias em Moçambique. Os moçambicanos têm dificuldade de viajar para outros países. Internamente tu vives bem, com aquele dinheiro que te dão, mas para comprar um bilhete de passagem para vir para Angola de Moçambique é muito difícil. Porque o bilhete custa $500 e o teu salário, por exemplo, é 8.000 meticais, que são $100. Quanto tempo você poupa para comprar um bilhete de 500 para vir para Angola? A mesma coisa acontece conosco hoje. Antigamente viajávamos até mais para Portugal, para França, para Estados Unidos. Hoje já não conseguimos viajar porque o que nós ganhamos só tem valor mais internamente. Não tem valor externamente. Ou seja, com 500 mil kwanzas, ainda assim não consigo comprar um bilhete para os Estados Unidos agora. Então houve uma perda grande da inflação. Como famílias podemos, se calhar, moderar o nosso estilo de vida, não é? Sermos menos consumistas para fazermos face a esse desafio. Podemos investir na produção, se calhar criar nossas hortas, comprar um pedaço de terra, produzir o que é nosso para atenuar este impacto. Investir em empreendedorismo, né? Empreendedorismo para que, além daquele dinheiro que eu ganho no trabalho, eu possa também ganhar mais um dinheiro, né? E sustentar a minha família. Porque se eu depender somente do salário, cada dia que passar ele vai perdendo algum poder de compra
isso vai me deixar mais desanimado, vai me deixar frustrado e pode até fazer com que a minha ética, não é? Minha ética laboral diminua, né? Porque eu me sinto apenas explorado e não valorizado. O que aconteceu aqui com Israel, né? Tão logo aumentaram os impostos, o povo ficou tão desanimado e o filho não queria, né, rever aquele problema. Israel foi dividido em dois Israel, né? Em dois reinos. Temos Israel, que tinha Judá e tinha Israel até hoje, né? Tudo começou desde os tempos mais remotos. Exatamente. Ok, doutor, muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Eu é que agradeço. O nosso tempo já nos está mesmo a cobrar, mas foi muito bom. Sim. Ok, acreditamos que as nossas famílias aprenderam muito. Sim. E têm estado a aprender muito. Cada tema que o doutor vai falando aqui e tantos outros convidados também, tem sido uma escola. Amém. Na verdade, o Mais Família tem sido uma escola e nós somos felizes por isso. Sim. E devemos agradecer ao nosso Deus pela capacidade que Ele nos dá sabedoria. É verdade. E principalmente da nossa Bíblia, que tem quase todo o conteúdo que precisamos. Tem tudo lá, é verdade. Então, doutor, muito obrigada mesmo. Eu é que agradeço. Assim, querido ouvinte que nos acompanhou, ai, que companhia agradável. Muito obrigada, eu espero estar consigo amanhã, à mesma hora, quando tocam 10 horas, querido ouvinte, 9h45, 9h50, põe já, 93.9. Ou melhor, a partir do momento em que acorda, tem programas muito bons desde as 5 da manhã. Então, querido ouvinte, não fique distraído, coloca sempre aí o 93.9 e será muito bom, só sairá ganhando. E a paz que esse Deus sabe dar, o querido ouvinte nem imagina, não é? Imagina-se. Então só me resta mesmo agradecer mais uma vez e dizer que o programa Mais Família tem a coordenação de Ana Miguel, supervisão de Soraya Laureano, técnica e sonoplastia de Luciana Mucage, produção e apresentação desta que ama falar para si, Conceição Calete. Tchau e até a próxima edição. Em espírito, em verdade, adorarei, com devoção no coração a ti, meu Rei. Não há como descrever tamanha graça, nenhum idioma pode traduzir. Palavras não vão exprimir. Eu não sei dizer, apenas sei sentir. Agradeço, não tem preço o que fazes por mim. Sem fim, cantarei louvores em seu nome, para que o mundo possa conhecer o curador das almas, o Redentor. Pra ti eu cantarei e a boa nova anunciarei. Onde ouvir o teu chamado eu irei, e as potestades enfrentarei, mas nada vai me atingir, porque eu sei que sempre vais
instituição criada por Deus no Éden. O Mais Família reconhece esse princípio e vem para orientá-lo a valorizar o que Deus instituiu. Mais Família.